Bom dia, paz do Senhor a todos. Bom dia, graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo possa estar reinando no seu coração nessa manhã. Amém. Através do Edificando com a Palavra de Deus. Bem-vindo. Bom estarmos aqui. Bem-vindo a todos aí, edificando com a Palavra de Deus. Hoje quem temos aqui é a pastora Beth. Bem-vindo, pastor. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. Hoje o pastor Ismael não pôde estar, mas temos aqui a pastora para estar nos ajudando aqui, na explanação desse tema tão importante para as nossas vidas, para a igreja dos últimos dias está vivendo, que é o compromissados com a evangelização. Compromissados com a evangelização. Um tema maravilhoso, que Deus vai estar falando conosco de uma maneira profunda, maravilhosa. Tenha certeza que vai ser uma manhã especial para as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe e vamos estar orando, para iniciar o nosso trabalho, nossos estudos aqui agora. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez nesta manhã, aqui juntos, ó Deus, para compartilhar a tua palavra com os teus filhos, todos aqueles que estarão conectados conosco nessa live. Sim, ó Deus, falando no coração de todos, na vida da sua igreja. Sim, ó Deus, trabalhando de uma forma impactante, poderosa, extraordinária. Sim, ó Deus, nós cremos, nós confiamos no agir do Senhor. Sabemos que o Senhor tem o melhor para todos nós. Sim, Pai, em nome de Jesus, visita cada família, cada lar, cada vida que estará conosco nesta manhã. Nós temos essa nova mudança de horário, mas, Senhor, abençoa para que todos aqueles possam estar aqui juntos. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. E vamos lá. Nós temos a nossa leitura bíblica aqui. Vou estar fazendo a leitura bíblica, que é em Marcos capítulo 16. Você, se você quiser, ler aí, abrir a sua Bíblia, amém? Abra aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo de número 14 ao 20, amém? Que diz o texto bíblico assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Graças a Deus. Então está aí as últimas palavras de Jesus para com os seus apóstolos, Sentando, deixando essa recomendação maravilhosa, que é dar continuidade na implantação do reino de Deus, de expansão, já foi implantado, agora é expandir, através da mensagem do reino, que é o evangelho, que é a mensagem de salvação para todo o coração do homem. Então, é nossa responsabilidade, é a responsabilidade da igreja, do povo de Deus, para com a salvação das demais pessoas. O evangelho chegou a mim, agora eu tenho a missão de transferir, de levar esse evangelho a outras pessoas.
aquelas outras pessoas, quando é alcançada pelo Evangelho, elas vão transferir para outras pessoas, e assim o reino de Deus vai se expandindo. Então esse plano de redenção, de salvação que chega até o homem, é através do meu trabalho, do seu trabalho, do nosso serviço, da evangelização, levar o Evangelho. Amém? Amém. A evangelização é uma prioridade, né? Ela não é uma escolha, algo que você possa deixar de lado, porque nós sabemos que nós temos o que é prioridade e o que é secundário, que você pode deixar para depois, para outro tempo, ou deixar simplesmente de lado. A evangelização não é algo que você possa abrir mão dela, que você possa dizer assim, não, eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer. E você não pensa que você não vai ser questionado por isso. Nós seremos questionados se nós deixarmos de evangelizar, se nós deixarmos de falar de Cristo Jesus, da obra redentora dele, do plano perfeito de Deus para a humanidade. Se nós não falarmos, se nós não expressarmos aquilo que nós temos ouvido e aprendido, nós estaremos sendo negligentes com a palavra de Deus, negligentes com a ordenança. Não é um pedido que ele nos fez. Ele disse, ide, é imperativo, é você realmente ir e fazer aquela missão, não aquela, mas esta missão que nós estamos aqui nesta manhã fazendo, né, pastor? De uma forma diferenciada, porque nós vamos estudar aqui que há várias maneiras de se evangelizar. E nós vamos conhecer o propósito de Deus para isso. O propósito de Deus é que todos cheguem ao conhecimento e que se arrependam e que venham a se converter. Quer dizer, se estava caminhando para um caminho escuro, um caminho de perversidade, um caminho de destruição, ele muda o rumo desse caminho. Eu não vou mais passar por este caminho e eu vou pegar um caminho que vai me conduzir à minha realização pessoal e à minha realização eterna, espiritual, que é com Deus. Eu realizo, eu tenho as minhas realizações com relação ao mundo natural, ao mundo... Família, profissionalmente, amigos, né? Amizade, família, trabalho, todas essas coisas que nós falamos, né? Mas a eternidade é você saber que as pessoas precisam saber através da evangelização. O que é a evangelização? É um semear da palavra de Deus, né, pastor? Então, através da evangelização, nós temos a oportunidade de lançar a semente, que é a palavra de Deus, no coração daqueles que não sabem como aproximar de Deus. Eles começam a ver que para aproximar de Deus é necessário que ele exista, crer que ele exista e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eles vão conhecer isso através do nosso trabalho de evangelismo. Foi assim que eu conheci. E nesta manhã aqui, traz para nós a oportunidade de uma conscientização maior com relação a esse chamado, a essa ordenança de Jesus para as nossas vidas, certo? Então, é muito importante, ao finalizar aqui do edificando com a palavra de Deus, então nós vamos ter uma consciência mais, né, convicta e sabermos que essa responsabilidade ela é individual, certo? Todos nós precisamos exercitar, praticar, que é o evangelismo, falar do amor de Jesus, falar que Jesus salva, que Jesus transforma e que todos quanto o aceitarem serão salvos através da sua graça, do seu amor, do seu perdão. Amém? Então, só através de alguém explicando para nós é que nós vamos realmente compreender
Ou às vezes a pessoa vai ouvir, não vai ter que explique, é o Espírito próprio, o Espírito Santo, vai fazer ele compreender a palavra de Deus. Porque tem muita gente, muitas pessoas que vivem isolados, mas é porque eles vivem isolados ou moram em lugares distantes, que não têm tanto acesso a outras pessoas, que eles não precisam ser alcançados pelo Evangelho. O que é o evangelismo, né? O Evangelho é a palavra de Deus que nos conta, que nos leva ao conhecimento de Deus. No Novo Testamento, a Bíblia toda fala a respeito, desde Gênesis, ela fala a respeito daquele que ia vir e ia trazer uma nova direção ao homem, a reconciliar ele com Deus. Então, essa palavra é dita em toda a Bíblia, mas para que a pessoa compreenda, precisa de alguém que semeia, para que ela saiba. O primeiro passo é conhecer, é saber das boas novas. Olha, eu estou aqui para te falar, você está passando por isso, ou às vezes você não ouviu falar. Se você não ouviu falar, eu vou falar para você que tem a palavra de Deus. Deus tem um livro dele especial para nós, que ele mesmo inspirou outras pessoas para escrever, e conta a história de toda a criação, de toda a história, desde a criação até os nossos dias, e ainda dias que ainda estão por vir, né? E nesse livro, a palavra de Deus, que se chama Bíblia Sagrada, que se chama Bíblia. A Bíblia é um livro fechado, é um livro comum, que tem capa e tem páginas dentro. E tem letras, né? Às vezes letras diferentes, porque depende da língua, né? Depende da língua, depende da nação, do país. Às vezes as formas gráficas vão ser diferentes, mas a palavra é a mesma. A essência é a mesma. Então, o que acontece? A Bíblia fechada, ela é um livro, mas quando ela está aberta, é a boca do próprio Deus falando conosco. E quem é Deus? É o nosso Criador, é o Criador de todas as coisas. E as pessoas precisam saber disso, que a base da fé, a base de um conhecimento fora do natural está na palavra de Deus. E é através dela que nós conseguimos chegar até Deus. Até por quê? Porque através dela nós conhecemos Cristo. Através dela nós vamos receber as boas novas de salvação. Então, para que isso aconteça, para que todas as pessoas sejam alcançadas, é preciso alguém, né? Deus falou com o próprio profeta Isaías, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Né? Eis-me aqui. Então, esse é um processo, nós devemos ter esse processo na nossa vida, né? E dizermos, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que nós possamos ir avante com esse chamado, que é um chamado de Deus, para sermos divulgadores da palavra de Deus. E o Evangelho é o meio pelo qual o homem ele alcança a salvação em Cristo Jesus, através do Evangelho. Né? Paulo, aqui em Romanos, cita essa referência, ele dizendo, olha, porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, quer dizer, de todo aquele que crê. Então, não me envergonhe. Não precisa ter vergonha não, viu, meu irmão? Minha irmã, não se constrange, não se esconda que você é uma cristã, que você serve a Jesus. Pode falar do amor de Jesus. É simples. Pastor, mas como é pregar? Esse negócio de pregar o Evangelho é muito complicado. Não é complicado. Fala da sua salvação em Cristo, do seu testemunho. Olha, Jesus me salvou, Jesus me transformou, me deu uma nova vida. É simples. O Evangelho é boas novas. Você foi alcançado com as boas novas. Ou né? Porque o nosso viver cristão, ele é
como diz a palavra, ele vai, a cada dia, vai mudando, desde que você permaneça conhecendo o Deus que você serve, né? Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos prosseguir, né? Prosseguir conhecendo a Deus. Como que eu vou prosseguir? É uma continuidade. Você nunca para de conhecer a Deus. E você nunca pode se sentir, eu já sei, eu já sou completo, ou eu nunca vou ser cheio, ou nunca vou ser completo. Realmente nós vamos ser cheios e completos na eternidade com Cristo Jesus. Mas enquanto nós estivermos trilhando aqui, nós precisamos conhecer a palavra e expressarmos de maneira simples. Não precisa você pensar que para você pregar o evangelho, igual o pastor falou, você precisa fazer um curso de teologia, né? Fazer um curso de teologia para você falar para a pessoa que Jesus a ama. Chegar para a pessoa e falar para ela, Jesus te ama. Isso eu vou falar para a pessoa, eu descobri através de alguém que me falou, ou através da leitura da Bíblia, que Jesus me ama. Não importa o meu passado, mas Ele me ama e Ele quer transformar a minha vida. E eu queria que você também soubesse disso, que Ele te ama e Ele quer te ajudar, Ele quer transformar a sua situação, a sua vida. Amém. Isso é pregação do Evangelho. Palavras simples, né? Palavras simples. Eu tenho o privilégio de ter aceitado Jesus ainda na minha adolescência. Antes dos meus 16 anos, estava com 15 anos. E eu tive o privilégio de ganhar os meus pais para Jesus. Eu tive o privilégio de ganhar irmãos para Jesus. A minha irmã é esposa de pastor. Os filhos deles são todos servem ao Senhor. Pessoas da minha família, minha cunhada, por exemplo, através da semeadura do evangelho na vida deles, né? Se converteram. É um milagre assim que eu louvo a Deus, que eu glorifico a Deus pela ação do Espírito Santo. Então, fale com sua família, fale com seu amigo, com pessoas que você puder falar. Fala, olha, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Com essas palavras simples. Você não precisa, se você quiser, não, mas ele me explica. Você fala, vai lá, escreve aí, anota aí, João 3,16. Eu estou te falando isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu seu Filho único para salvar, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu sei que eu tenho essa vida terrena e ela não é eterna. Qualquer hora Deus pode me chamar, mas eu sei que a hora que Deus me chamar, eu vou passar para o outro lado, porque não vou morrer mais, eu vou viver eternamente. E essa é a esperança do cristão. E nós só vamos conhecer isso, e as outras pessoas só vão conhecer isso, se houver alguém que fale, alguém que explique. E isso é o anunciar. Agora, o compreender é com o estudo da palavra, e o compreender é com o conhecer a Deus e com a revelação do Espírito Santo. Por isso que precisamos estar reunidos como igreja, como corpo. Porque quando a igreja está reunida, nós aprendemos a comunhão e há também o conhecimento, adquirindo conhecimento e aprendendo uns com os outros. Isso é muito importante, não é verdade, pastor? Sem dúvida. Então nós reconhecemos aqui que o mundo, que a Bíblia fala, que o mundo só tem um único Salvador. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A única pessoa pela qual nós podemos chegar até Deus e nós devemos anunciar isso para as pessoas é Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Somente através dele é que nós podemos chegar. E como que nós aprendemos isso? Através do estudo da palavra, né? Que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta é a mensagem do próprio Cristo, falou dele mesmo, né? Que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Por isso que temos que pregar o Evangelho. Precisamos. Como que o mundo vai ser salvo? Como que as pessoas vão alcançar o perdão, a graça de Jesus? Através da pregação do Evangelho. Não tem outra maneira, né? Não tem outra maneira. E nós somos, né,
os responsáveis da Igreja de Jesus têm essa responsabilidade, né, pastor? Quando Jesus estava conversando com Pedro, né? Aí ele perguntou, né? O que as pessoas dizem que eu sou, né? Quem eu sou? Aí falou assim, uns dizem que você é Elias, outros falam que você é João Batista, um fala uma coisa, outro fala outra. Mas vocês, o que dizem que eu sou? O que Jesus disse? O que Pedro disse para Jesus? O Senhor é o Filho. Cristo, né? O Filho de Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Aleluia. Aí quando Pedro falou isso, Jesus, né, viu que ali o quê? Jesus não tinha falado daquela forma que ele havia falado. É aí que entra a ação do Espírito Santo. Aí que Jesus falou para ele assim, foi o próprio Deus, o Espírito Santo que te revelou isso. O próprio Deus, né? E Deus nos revela através da ação do Espírito Santo. Que revelou isso. E você, Pedro, agora eu falo para você. Você é pedra. E sobre essa pedra que sou eu, você é pedrinha. E sobre essa pedra, que é a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular, eu edificarei a minha igreja. Amém. Qual é o meio que Deus usa agora? Qual é a agência que Deus levantou, o local específico para que dali partisse, né? Porque Cristo, ele estava fundamentando, ele estava sendo ali agora, quando ele estava entre os discípulos, ele estava movendo a terra, tirando aquelas pedras, limpando o terreno. O Senhor estava trabalhando naquele terreno quando ele estava ali com aqueles discípulos, com aqueles apóstolos, com aqueles homens de Deus e com aquela multidão que o seguia. Ele estava ali, não é verdade, pastor? Exato. Ele estava removendo aquelas pedras de incredulidade, aquelas pedras de falta de esperança, que já havia passado tantos anos sem a manifestação de Deus. E chegou João Batista, que estava preparando o caminho. João Batista foi lá, olhou o terreno, olhou aquele local todo, mas precisava vir um arquiteto perfeito, um engenheiro perfeito, e falar assim, olha, esse terreno, para ser verdadeiramente edificado, vai ter que mover essas pedras, vai ter que mover a estrutura desse terreno, vai ter que colocar mais terra aqui, mais aplanar aqui, né? De uma forma ou de outra tem que colocar, mesmo que aqui nós como nós estamos aqui, na nossa região que nós vivemos hoje, tem muitas casas que existem, aquela parte de baixo, aqui fala basement, então aí aquela parte, né, mais baixa da casa, mas mesmo assim, para eles construírem aquilo ali, eles fazem todo o preparo do terreno primeiro. E João Batista preparou o caminho do Senhor, né? E agora o Senhor veio trazer firmeza. O Senhor veio ali solidificar aquele solo que ainda estava solto, que ainda estava não preparado. Ele preparou todo aquele solo, né? Veio com aquele maquinário pesado, que foi uma revolução no mundo desde Cristo Jesus. Ele trouxe um mover muito especial. E ali ele cavou os alicerces. E ele colocou a si mesmo como uma pedra angular. Ele colocou ele mesmo como uma pedra de esquina de sustentação. Glória a Deus. Aquela coluna chamada igreja foi edificada em cima daquela pedra. E para aquela igreja ser edificada, ela precisava de outras pequenas pedras, de outros tijolos, outras pedras, porque as construções naquela época feitas de pedra, e colocava outras pedras. Ele diz: Pedro, você é uma dessas pedras. Você é uma pedra que vai edificar a igreja. Sobre mim, a igreja será edificada. Mas você é uma pedra importantíssima na igreja. Você vai ser uma pedra forte que vai segurar as outras pedras que virão. Por isso que a igreja tem esse chamado, né?
Que fantástico. Aí então o que acontece agora? Começou a edificar a igreja de Cristo Jesus sobre os fundamentos da palavra. Porque Jesus é o Verbo. Lá em João capítulo 1 diz que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, não é verdade, pastor? Exato. Então, através desse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele se tornou o fundamento da igreja. E essa igreja agora é edificada em Cristo Jesus, com várias pessoas de várias épocas e de vários tempos até os nossos dias. Nós continuamos aqui firmados como igreja de Cristo Jesus para anunciarmos, para isso que a igreja foi edificada, para ser um local de mandar mensageiros. Glória a Deus. Missionários, evangelistas pelo mundo inteiro. Agora, Pedro, já começamos essa igreja. Então agora, ide. Mas o que acontece? Às vezes surge a dúvida, né, pastor? Os discípulos, ouvindo Jesus falar tudo aquilo ali, eles ficaram entusiasmados. Mas, uau, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso o que está acontecendo. Mas, de repente, eles se sentiram arrasados. Por quê? Jesus, que eles tinham compreendido que era a pedra angular, ele havia morrido. E agora? Né? E agora, o que vai ser de nós? Então, agora Jesus, né, ele se apresenta para os discípulos depois da sua morte, depois da sua ressurreição, e os repreende. Como que ele disse lá, no texto que nós lemos, no começo? Finalmente apareceu aos 11, estando eles sentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o já tinha visto já ressuscitado. Quer dizer, então, ele lançou em rosto. Na minha tradução aqui, diz assim que... 14. É no 14, né? E ele repreendeu por sua incredulidade obstinada. Era uma incredulidade obstinada, está dizendo aqui. Ele repreendeu, lançar em rosto. Quando você lança alguma coisa no rosto da pessoa, fala assim, eu vou jogar na sua cara agora que você é. Não é isso que acontece? Eu vou jogar na sua cara agora que você está falando. Então, é lançar no rosto. Quer dizer, é repreender. Vou te repreender agora, vou te mostrar os erros. E Jesus repreendeu eles. Vocês que estiveram comigo, vocês que andaram comigo, está acontecendo isso? Mas agora eu dou para vocês uma missão. Ide, vai por todo mundo e prega o meu evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque agora a salvação não é só para os de Israel, só para os judeus. Agora a salvação é para todos, foi para isso que eu morri. Esse o nosso segundo tópico agora, nós vamos analisar que Jesus morreu para salvar a todos os seres humanos. Jesus morreu para salvar a todos os seres humanos. Jesus não morreu para salvar apenas uma nação. Jesus não morreu para salvar apenas um grupo privilegiado. Não, nada disso. Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo. O amor de Deus é para toda a humanidade, né? Por sinal, existem duas linhas de pensamento sobre a obra expiatória de Cristo. Para alguns, considera que essa obra expiatória ela é limitada. E para outros, a obra expiatória é ilimitada. Para nós cremos que a obra expiatória de Cristo é para todos, é ilimitado. A graça, a misericórdia de Jesus é para todos os seres humanos que aceitam a Jesus como Salvador. Não importa se ele está no Ocidente, no Oriente, não importa, onde ele esteja, aonde o Evangelho chegar, trará salvação ao homem. Glória a Deus, né? Por Sim. Quem Jesus morreu? Está aí a pergunta. Por quem? Por todos. Né? Ele morreu, ele não fez acepção de pessoas. Ele pode ter, hoje de manhã eu estava falando com minha esposa,
eu acho que ele também acredita também como eu, né? Pelo que a Bíblia diz, né? Que Jesus veio para os seus. Diz assim a palavra de Deus, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não recebeu. Quer dizer, ele nasceu para um povo específico. Mas quando ele morreu por todos. É. Ele nasceu para um povo específico. Para o povo que era o povo de Deus. O povo que saiu lá do Egito e formou a nação de Israel. Mesmo que o reino tenha sido dividido, mas ele era daquele povo. Ele veio para eles, veio para eles. A promessa do Redentor é para eles, porque eles é que acreditavam em Deus. E aí nós entendemos, depois de todo esse processo, nós vamos entender por que o Evangelho chegou até nós. Nós, não sendo judeus, hoje nós temos o privilégio da salvação em Cristo Jesus. Porque nós, como gentios, porque existem dois grupos, os judeus, né, e os gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus, certo? Uhum. Quer dizer, nós fomos, né, enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Uhum. Nós éramos oliveira brava, né, e nós fomos enxertados junto com a oliveira original, né, que é Israel. Tem aquela música que fala, né? Jambuzeiro bravo. Jambuzeiro bravo, né? Mas nós fomos enxertados ali. E Paulo foi o maior evangelista, maior missionário dos gentios. Levou o evangelho a todos os continentes, a Ásia, né, a Europa. Ele foi um grande evangelizador. Fantástico. E ele era um judeu, né? E também ele era romano, né? Um judeu tinha romano. Cidadania romana, né? Ele era um judeu que tinha cidadania romana. E ele converteu porque ele perseguia a igreja. Por que ele perseguia aqueles homens? Porque ele fazia parte daqueles que não haviam aceitado. Ele fazia parte dos que não haviam aceitado Jesus. Veio para os seus, mas os seus não recebeu. Ele era um daqueles que não recebeu Cristo. Mas quando ele teve um encontro genuíno com Cristo, Cristo nasceu na vida dele e ele reconheceu que Jesus era o Salvador. E ali mesmo, o chamado de Deus para a vida dele, para ele ser um missionário entre aqueles que não eram judeus, que eram os gentios, ele foi o apóstolo entre os gentios. Então, esse evangelho chegou até nós, porque Cristo nasceu para um povo, mas ele se entregou por todos. Ele se fez carne e para que houvesse uma verdadeira redenção. Mas por que aconteceu isso? Porque é o plano perfeito de Deus. Deus não nos fez para sermos condenados, nem sermos levados para um lugar que Ele não fez para nós. O inferno não foi feito, o lago de fogo não foi feito para o ser humano. Ele não foi criado para o ser humano. E as pessoas precisam saber disso, que existe sim uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Existe sim vida após a morte, ou existe vida eterna ou morte eterna. Porque morte eterna, porque não vai ter mais chance de alcançar a vida. Nós vemos ali na parábola do rico e Lázaro, Jesus explicando isso aí. E como que nós vamos aprender isso? Estudando a Bíblia, alguém nos ensinando, alguém nos evangelizando. Então é necessário que nós falemos a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Então, nosso conceito, a da nossa igreja, do nosso conhecimento e o conceito que nós consideramos é que a salvação é para todos aqueles que creem. Nós temos uma referência aí de 1 João, tá? 1 João capítulo 2, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Né? Ele nos livra da culpa, né, e da inimizade que a gente tinha com Deus, da separação. Ele traz uma união, uma restauração, né, que foi quebrada lá no Jardim do Éden. A inimizade que havia entre o homem e Deus, devido ao pecado, né, o Senhor desfez dessa inimizade através da obra expiatória na cruz. Né?
Ele como o Cordeiro de Deus que foi crucificado, morto, né, como oferta pelos nossos pecados. E a partir de agora a inimizade foi cumprida, foi rompida, foi desfeita. Jesus criou essa comunhão nossa com o Papai Celestial. A gente pensa assim, né? De repente, antigamente eu pensava também, e que foi assim, foi um crime absurdo terem até acontecido isso com Jesus, né? Pedro também, ele pensava, quando Jesus falou para ele assim que ele ia morrer, né? Aí ele ia ser entregue. Pedro falou assim: não, eu não vou aceitar isso. Eu vou te defender e eu vou, se for preciso, eu vou morrer no seu lugar, né? Com outras palavras dizendo, né? Não vou aceitar isso. Não. Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás. Porque esse é o plano perfeito de Deus. Que eu morra para que você viva. Que eu perca para que você ganhe. Que eu seja ferido para que você seja curado. E nós só aprendemos isso através da palavra de Deus, através de alguém nos ensinar. Por isso nós estamos aqui, te repito mais uma vez, nós estamos aqui nessa manhã por isso. Está aqui minha querida cunhada Sueli, né, participando conosco. Sueli, ela é uma das pessoas que eu falei para vocês no começo, né? Fruto também da semente a semente do Evangelho que chegou até nós, né? Chegou até ela, né? Até a família dela. E louvado seja Deus por isso, né? Porque o Senhor nos ama, né? Ela servia o Senhor de coração, mas só que ela não compreendia, igual ela compreende hoje. E a cada dia vai crescendo, cada dia vai conhecendo mais. Porque a palavra de Deus nos diz, né? Mais uma vez, prosseguir em conhecer. Igual a experiência lá de Filipe com o eunuco, né? No caminho de... Né? Então, ali o que acontece? Entende o que lê? Como que eu vou entender? Não tem ninguém que me explique aqui, não me orienta, não fala nada? Então aí está a oportunidade. Nós podemos ajudar as pessoas a entender, a compreender o Evangelho da salvação. Vamos falar, quando nós falamos de ajudar as pessoas a entender o Evangelho, a compreender a palavra de Deus, não é querer implantar na cabeça dele a visão da nossa igreja, da nossa denominação, da nossa religião, não. É implantar no coração dele o amor de Cristo, a salvação, o perdão que Jesus tem para nós. A Mancleide, né? A Mancleide também é uma aluna, assim, né? Sempre está conosco aqui, né? Nós citamos a questão que a gente está vendo aqui no chat aqui, né? Do lado. Então, a Mancleide, né? Aceitou Jesus conosco, né? E Jesus tem trabalhado tanto na vida dela. Então, a alegria, nós sabermos que nós semeamos a palavra, e essa palavra, ela não tem como, essa palavra ela é viva. Ela vai cair, ela vai germinar. Agora, precisa somente esse coração estar maleável, desejoso. Quando o coração está desejoso, ele já produz algo assim que ele já está preparado, com um coração desejoso, ansioso em conhecer a Deus. É um coração que já está removido, que o Espírito Santo já foi lá, já removeu, e ele, ali cai a semente, e a semente vai brotar, com certeza. Amém. Com certeza vai brotar e vai frutificar. Então, essa é a razão de nós estarmos na presença de Deus. É saber que Ele já veio em nós, já removeu o nosso coração. A gente tem aquele desejo, aquele prazer, aquele vontade de conhecer. Nossa, mas eu quero mais de Deus para mim. E Deus fala, agora. Mas se não houver quem fale, como ouvirão se não há quem pregue? Então é preciso nós pregarmos, nós falarmos de Cristo Jesus. Né? Que nós possamos falar de Cristo Jesus de várias maneiras, através da palavra, através das nossas atitudes, através, pessoalmente, ou de longe, ou pelo telefone, pelo WhatsApp. Olha que via maravilhosa, através de um cartão com um versículo, né? Através da mídia social, de várias maneiras nós falarmos. Nós não precisamos, eu vou esperar para encontrar com ela, eu vou falar com ela. Não, irmã. Vamos agora, vamos anunciar hoje ainda e falar do amor de Jesus.
encorajar as pessoas, né? A crer, continuar firme. Eu tenho a resposta, é dar resposta. Porque as pessoas perguntam que saída nós vamos ter nessa situação dessa pandemia. O que nós vamos fazer com tudo isso que está acontecendo? A saída é uma só. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Amém. Essa é a resposta. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. E compartilhar uma mensagem de esperança, de fé, de confiança, né? Não é de pânico, né? Então nós precisamos saber que as pessoas agora estão necessitadas de um consolo, uma saída. E Jesus mesmo fala de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória Ninguém veio ao Pai a não ser por mim, né? Ele é o caminho, ele é a saída. Ele é a verdade, é a única verdade nessa história toda que nós não sabemos quem está falando a verdade, quem está falando menos, porque cada dia sai um comentário diferente. Mas essas fake news caem por terra. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade absoluta. Nele não há mancha. Ele é o Cordeiro sem mancha, sem pecado, que pagou o alto preço para que nós sejamos salvos. Salvos o quê? Da ira, da inimizade, da separação. Sejamos salvos da solidão, do desamparo, da falta de pai. Deixamos de sermos bastardos, filhos sem pais. Não temos uma direção aonde ir. Porque o nosso pai terreno chega a uma certa idade, ele vai embora mesmo, né? Nós já perdemos os nossos pais, a maioria de nós. Mas se você não perdeu seu pai ainda não conhece Cristo, você tem que falar de Cristo para o seu pai. Então, o que acontece? Isso tudo é para que nós saibamos que nós temos uma viagem, é prosseguir. Hoje pela madrugada acordei e falei, não, eu tenho que levantar, levantei uma oração, clamou pelo Brasil, pelo mundo, com relação a isso, e Deus trouxe uma palavra. Eu escrevi lá, eu esqueci de trazer várias palavras. Prosseguir. Prosseguir e prosseguir. É somente isso que o Senhor quer de nós. Prosseguir e prosseguir. Sem vacilar, sem prosseguir. Não podemos parar. Não podemos parar. Não podemos parar. O que nós temos que fazer é prosseguir. Mesmo que a situação está dizendo o contrário para nós, nós vamos falar assim, não, eu vou permanecer firme, passo a passo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É tempo de nós avançarmos. É tempo de nós alcançarmos vidas para Cristo Jesus. E darmos para Ele uma saída e falar assim, olha, mesmo que eu morra, mas eu tenho a certeza, a convicção que eu tenho uma vida eterna em Cristo Jesus, a qual não poderá ser tirada. Glória a Deus. Nós estamos com uns minutos já caminhando. Isso foi para rápido, eu falei demais, gente. A mulher quase não fala, né? Mas eu estou falando dentro de todo o texto da revista, gente. Só não estou falando aqui para vocês a revista, mas estou falando. Né? E falta aí 15 minutos. Nós vamos tentar fechar o último ponto que fala sobre o trabalho da evangelização, e nós vamos ver aqui o aspecto da evangelização no âmbito geral, nós vamos ver ela no aspecto de missões, né, que é transcultural, e também nós ver o aspecto desse evangelismo local, ao nosso redor, com as pessoas que estão junto conosco, que aproximam de nós, como que nós podemos fazer, né? E Jesus nos outorgou. Se você tiver alguma pergunta, você pode pôr também a pergunta aí, tá bom? Alguma dúvida que você tiver, para que a gente possa responder para você. Escreva rapidinho que a gente consegue ler daqui e responder para você. Então, nós vamos ver que já entendemos perfeitamente que evangelização é a maneira pelo qual de nós comunicarmos, né, aí as boas novas de salvação a todas as pessoas. Todas as pessoas. Nós temos, nesse contexto, né, nós temos as missões, né, que ela abrange, né, o trabalho missionário é muito importante, por sinal,
até que a igreja ela dá suporte, nós podemos dar suporte, né? E eu, você, a igreja, como temos aqui, há um trabalho missionário no Paquistão, né? Um trabalho de evangelização extraordinário. Então, todo mês, aí a igreja está ajudando, ofertando, tem irmãos que ofertam, investe nesse trabalho, né? Para que a igreja dê esse suporte lá. E nós vemos que Paulo foi um grande missionário a outras culturas, né? Foi a várias cidades, vários locais, né? Enfrentou situações totalmente diferentes. E nós vamos entender que esse trabalho de evangelização, de um trabalho de missões transcultural, não é para ir lá e destruir a cultura daquele povo, mas é implantar o reino de Deus no coração deles, a salvação de Jesus, né? O evangelho não tem como padronizar o mundo, né? Tudo igualzinho, tudo a mesma roupagem, nada disso. É levar a palavra de transformação que muda o coração do homem, né? Que é a salvação. Então a igreja, a sua mensagem é uma mensagem única, universal e sem comprometer a cultura das nações, dos povos, né? Se vai até aos indígenas pregar o evangelho, mas a cultura indígena é preservada, mas só que no coração deles entra a graça, o amor de Cristo, a salvação de Jesus na vida deles, que muda completamente, né? E assim em qualquer povos, né? Em qualquer nações, em qualquer situação. Então o evangelho está sobre os ombros nossos para que ele seja levado e que esse evangelho vai impactar as nações, os povos, né, com uma mudança, com uma transformação na vida deles. Porque o ponto básico, às vezes a gente, né, quando a gente conhece o evangelho, né, às vezes a gente já chega, em vez da gente falar de Cristo, a gente quer apontar ou falar: olha, o que você faz aqui está errado, isso está fazendo, eu creio que é mais ou menos isso que você está falando. Isso. Né? Você está fazendo errado, isso é errado. Infelizmente acontece isso conosco quando nós não temos o verdadeiro conhecimento e nós não compreendemos como que você deve chegar e expressar para a pessoa. Né? Por isso você precisa ser treinado, por isso é preciso você conhecer a palavra de Deus. Mas não quer dizer, se você conhece a Cristo, você não possa falar de Cristo. Você tem autoridade, porque quando você aceita Cristo, nós já estudamos nas lições anteriores, que o Espírito Santo passa a habitar em você. Porque se você recebe Cristo, e Cristo fala assim: que bom que você me recebeu. Agora eu vou te dar um presente para você, pela sua ação. Você crê em mim? Então agora você tem a presença do Espírito Santo. Aqui, ó. O presente, eu não vou deixar você sozinho, eu vou estar com você todo o tempo. O Espírito Santo vai estar em você. Só que às vezes nós nos empolgamos e queremos agir pela nossa própria natureza e falarmos da nossa maneira e agredirmos as pessoas. Não é com agressão, não é violando a cultura da pessoa, mas é levando Cristo dentro da cultura da pessoa. Mostrando, por exemplo, nós vemos, no caso, os índios, eles gostam de adorar o sol, de repente está adorando o sol. Nós apresentarmos Jesus como o sol da justiça. Né? Isso é levar o evangelho. Estamos alimentando, né? Quando os discípulos reconheceram Jesus através do partir do pão. Parece que tem uma pergunta lá, não sei. Conhecemos Jesus, os discípulos, né, que estavam no caminho de Emaús, quando eles sentaram para comer o pão, eles conheceram Jesus pela forma de Jesus partir o pão, porque eles já caminhavam com Jesus. Então nós precisamos ter sensibilidade em conhecer e ver a maneira que Cristo quer se mostrar naquele lugar. E isso é o Espírito Santo que nos orienta. Isso nós precisamos compreender. Porque o Evangelho, ele precisa crescer em nós, né? E para que nós possamos esclarecer. Então, por isso que a nossa vida tem que ser uma constância na presença de Deus, relatando os atos de Cristo na nossa vida, né?
E vemos aqui que após Jesus ter dado aquela missão para os discípulos, lá no final do livro de Marcos, nos versículos que nós lemos lá, que foi no capítulo aqui 16, a partir do versículo 14, né, até o versículo 20, que foi a leitura feita hoje. Então, nós vemos ali que encerra, né? Que depois de Jesus ter dado aquelas ordenanças a ele, aí ele foi assunto, ele foi levado, ele subiu ao céu. Ele foi subindo, até sumir no meio das nuvens, até ele desaparecer a olho nu. Então, daí os discípulos, eles se reuniram. E aí ali falou ir para Jerusalém, né? Até que do alto, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Já está no livro de Atos. Ali no livro de Atos nos mostra aqui, né, nós vemos aqui, que no Novo Testamento mostra que o evangelismo, as missões são tarefas, e o livro são tarefas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária. Então ali o livro de Atos é um livro muito gostoso de se ler, você vai conhecer a história da igreja, como que Paulo viajou, quais foram as viagens, como que foi a conversão de Paulo, como que Saulo converteu em Paulo. Você leia o livro de Atos, é um livro muito gostoso. E se você quiser, a gente pode fazer um estudo do livro de Atos. Então ali eles ficaram ali e eles foram revestidos de poder. E quando eles foram revestidos de poder, eles começaram a ir por todo lugar e anunciar o Evangelho, e anunciar Cristo Jesus. Jesus disse para os seus discípulos que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então Jesus disse que o campo é o mundo. Quando ele disse, né, começar em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, né? Em todos os lugares nós temos esse chamado, né? Obrigado aí, Deus abençoe o irmão Jonas. O irmão Jonas também participa conosco, ele fez aí uma observação muito importante sobre o trabalho de missões com os índios, né? Onde hoje no Brasil, ali eles são evangelizados, são alcançados com o evangelho, né? E com o evangelho. Então, é muito importante o trabalho que a igreja desenvolve, o trabalho evangelístico, o trabalho missionário com outras culturas. E Jesus estava trazendo o despertar para os seus discípulos, mostrando a abrangência do evangelho, que ele tem que ir, ele tem que alcançar, né? Alguém tem que falar, alguém tem que pregar. A igreja tem esse chamado, né? Jesus mandou, Jesus ordenou, ide, é uma ordem do Senhor Jesus. E ele não destaca nenhuma hierarquia. Todos nós temos esse chamado de Deus para fazer, né? Mandou pregar, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quer dizer, o evangelho, ele teria que chegar em todas as partes. Graças a Deus chegou a mim, chegou a você. Amém. Glória a Deus. Através do trabalho. Eu sou fruto, né? A minha família é fruto de um trabalho evangelístico. Foi o que aconteceu na cidade de Piracanjuba, quando o saudoso pastor Jorge Branco de Gouveia foi àquela cidade ali evangelizar, pregar, e chegou até ao nosso lar. Pregou ali para minha mãe, falou para ela do evangelho, né? E ela aceitou Jesus como Salvador, e meu pai não estava presente, mas ela aceitou Jesus. Naquela hora ela apresentou meu pai para ele: olha, ora para o meu esposo também, não está aqui, mas pode orar que ele também vai servir a Jesus também. E foi dito e certo, né? Morreu como servo de Deus, pregou o evangelho, ganhou almas para Jesus, implantou na família, né? Defendeu o evangelho, fez uma grande obra, tem uma história bonita. E hoje a geração deles estão aí servindo a Deus, pregando o evangelho. Isso é importante. Você trabalhar, pregar o evangelho, e a sua geração também vai ser ganhadores já, pregadores do evangelho. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Né? A gente tem muito que agradecer a Deus, porque os nossos filhos, né? Em primeiro lugar, que você precisa evangelizar é a sua própria casa. Começar em Jerusalém, né? Jerusalém é o nosso lar, né? É a nossa família. Ele começou a evangelizar a namorada dele, que era eu. Aí, ó, que fruto para Jesus maravilhoso que Jesus nos deu, né? Nos deu. Né?
Isso aí foi uma obra maravilhosa. Deus me abençoou, Deus me chamou e também para semear a semente no coração dessa mulher. Deus, eu creio que Deus já tinha, desde o ventre da minha mãe, já tinha um chamado para a minha vida, né? Mas ele tinha que usar alguém, né? Mas para isso, para acontecer, né, eu era um peixinho, né? Eu era um peixinho, né? Ali nadando naquele oceano, naquele rio ali, né? Que é o mundo, né? Então, mas precisava de um pescador, como Pedro, para ir pegar esse peixinho, né? E colocar, tirar ele daquela água que poderia vir a ser contaminada, né? Porque realmente já é contaminada, né, amados? Quantos rios que não tem vida nele mais? Assim é o mundo, né? Está matando as próprias vidas dos seres vivos que estão dentro dele, né? O mundo em geral. Então, tinha que ter um pescador. E Jesus, aquela missão que ele deu para Pedro, ele deu para mim, deu para você, para nós lançarmos a rede, né? Lançarmos a rede e pegarmos e tirarmos o peixe, ou seja, com a rede, ou que seja com algo que não pode ser um anzol, gente, com um anzol aí que vai matar o peixe vai sair morto, né? Não faça isso não, que você está fazendo uma obra de trazer um peixe vivo e colocar em águas tranquilas, né? E refrigera a minha alma. Ele nos tira, ele nos leva a águas tranquilas, ele nos tira de um rio poluído, uma lama, né? De um charco de lodo, e nos coloca em águas tranquilas. Um lugar que tem tudo ali. Então, é uma água limpa, né? Limpa do pecado, limpa de tudo. Então, foi isso que aconteceu. Esse é o pescador que pescou essa peixe aqui. Esse peixe, benção, né? Essa peixe, tem peixe? Não. É peixe, esse peixe. Mas nós vamos concluir agora, acabou o nosso tempo. Só uma alusão, gente, assim, para você... Maravilhoso, foi uma obra de Deus fantástica, viu? Foi a melhor pescaria que eu fiz. Está sendo, amados, porque a nossa vida é uma constante crescimento e um constante amadurecimento. Foi uma alma, foi um peixinho que às vezes tem dente e morre também. Que eu ganhei para Jesus, né? Ganhei para Jesus, mas ganhei para mim também, né? Presente de Deus. Mas foi a melhor pescaria. É a melhor pescaria, irmão, né? Quando Jesus ordena aos seus discípulos lançar as redes. O tempo que nós vivemos é o tempo de lançar as redes. Amém? Saibamos, conscientizamos que Jesus é a única fonte de salvação. E como diz aquele cântico, né, que tantos cantaram, quem mandou você largar a rede? Não podemos parar. Quem parar. mandou você parar? Não podemos parar. Não podemos interromper. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como que as pessoas vão chegar à salvação, ao reino dos céus? De que maneira? Através da pregação do Evangelho. Quando você e eu pregamos o Evangelho, anunciamos, falamos do amor de Cristo para as pessoas. Não podemos parar. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nesta vida, nós temos que continuar a fazer esta obra maravilhosa que é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós, como peixes, né, que fomos pescados, agora nós nascemos de novo como pescadores de almas. Nós não somos peixinhos que estão num aquário de enfeite. Nós somos agora nascidos de novo. Por isso que Cristo falou para Nicodemos, né? Vos é necessário nascer de novo. Hoje nós não somos mais o peixe que estamos precisando ser pescados. Hoje nós somos os pescadores que precisamos trazer outros peixes, porque nós nascemos, nós somos transformados em Cristo Jesus para a boa obra. Amém. Que Deus te abençoe. Foi maravilhoso estarmos juntos. Foi muito bom estarmos compartilhando junto, aprendendo a palavra de Deus. E próximo domingo estaremos aqui novamente. Agora o nosso horário com o Brasil está apenas 1 hora de diferença, né? Apenas 1 hora de diferença. Temos o nosso horário de verão acabou, né? Ou começa agora? Começa agora. Começa agora o nosso horário de verão.
Começa hoje. Começa hoje, né? Então, já começamos mais cedo, né? Nós começamos mais cedo. Por exemplo, se no Brasil, quando for horário de Brasília, for 8 horas da manhã, aqui é 7 horas da manhã. Apenas uma hora. Nós Estava estamos com duas. 1 hora atrás do Brasil. Estava com duas, agora passou a ficar somente uma. Só 1 hora. Só uma hora. E lembrando, enfatizando aqui, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele fala isso. Deus abençoe. Que Deus te abençoe e tenha um domingo cheio de paz, na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês que participaram. Obrigado. E à noite, às 6 da tarde, nós temos aí... Horário Brasil, 7 da noite. Horário Brasil às 7. Horário daqui às 6. Nós temos o nosso maravilhoso culto. Deus abençoe em Cristo. Um bom domingo, um bom descanso para vocês. E até o próximo. Deus abençoe. A paz do Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço para todos. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.